Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu espírito seja bom para mim, me guie por um caminho seguro. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam.
És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Pois Tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão Te adorar. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faze com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Louvarei a Deus com uma canção. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o Teu amor me amparou. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. O Senhor Deus é Rei. Os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, Ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui. Respondeu Moisés: O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu lhes disse: Preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e, com canções de alegria, anunciem tudo o que Ele tem feito. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então nós, que somos o Teu povo, que somos ovelhas do Teu rebanho, nós e os nossos descendentes Te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a Ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Com toda a pressa e sem demora, procura obedecer aos Teus mandamentos. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão uma vida eterna. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus.
Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé, e disse ao paralítico: "Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados." E se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Um dia, o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: "Vocês não são o meu povo", ali ele dirá: "Vocês são os filhos do Deus vivo." Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe, será morto. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Me livrou do perigo, me salvou porque me ama. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Ó Senhor, faz com que esses bajuladores calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: "Com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós?" Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. Ó Rei, que na hora da angústia, Senhor Deus, responda a sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. Que do seu templo Deus lhe envie socorro. E que do monte Sião ele o ajude. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Salva-nos, ó Senhor. Salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos porque os amo. No sofrimento,
Eu fui consolador porque a tua promessa me deu vida. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Assabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O tolo mostra toda a sua raiva, mas sensato se cala e a domina. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus, sejam agradecidos a Ele. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste? Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Louvem o Senhor porque Ele é bom. Cantem louvores a Ele porque é bondoso. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças porque tu me salvaste. O Senhor Deus é Rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Adorem o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos se revoltam contra ti. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo.
O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz, nós vemos a luz. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobize. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.